Uma boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Estamos começando agora o Falando de Arquivos. Este evento faz parte da Semana Nacional de Arquivos, que está em sua 5ª edição, e é um evento promovido pelo Arquivo Nacional. Nós estamos aqui hoje com 3 convidados muito especiais, Regina, Fátima e Marco, que são filhos do professor Newton Freire Maia. Foi um dos pioneiros da genética brasileira. Foi professor na UFPR e recebemos em 2018 o arquivo dele, foi doado pela viúva, a professora Eleidi. Estamos desde então trabalhando com o arquivo do professor Newton Freire Maia, nós dos arquivos históricos do Centro de Lógica, e essa é mais uma iniciativa para promover e difundir esse acervo tão fantástico do professor Newton Freire Maia. Então sejam muito bem-vindos, Obrigada. Fátima, Regina e Marco. Fico muito grato pela participação dos 3 e estamos aqui para conversar um pouco, né, e trazer um pouco mais desse lado familiar, um lado pessoal do professor Newton Freire Maia. Ano passado fizemos algumas entrevistas com colegas, com a professora Eleidi, e acho que agora é um momento da gente entrar nesse lado mais familiar e pessoal do professor Newton Freire Maia. Eu gostaria de começar sabendo um pouco de vocês. Vocês são filhos do professor Newton Freire Maia e da Flávia, né, mãe de vocês. E acho que, se eu não me engano, a Regina ainda nasceu em São Paulo, né? Depois Exatamente. Foi ainda no período final lá do professor Newton Freire Maia, nas atividades da USP, né? E logo depois ele foi para Curitiba, né? Foi isso? Isso mesmo. Daí veio a segunda filha em Curitiba. Você já nasceu em Curitiba, né, Fátima? Eu já nasci em Curitiba. Eu também. O Marco também. Né? E vocês cresceram em Curitiba mesmo, né? Vocês ficaram, porque o professor continuou a carreira dele por lá, né? Isso. Exatamente, porque o papai veio para cá, eu acho que em 51, saiu de São Paulo, onde ele trabalhava, né, na USP, e veio para cá, já com o convite para que houvesse um laboratório de genética em Curitiba. Na época, era laboratório de genética e depois se transformou nesse departamento de genética humana hoje em dia, que é uma coisa extraordinária. Então, ele veio para cá em 51, mais ou menos, eu tinha 1 ano. Depois, então, a Fátima nasceu aqui e o Marco também nasceu aqui. Acabamos passando a nossa vida toda até ficarmos adultos em Curitiba. Sim. A gente fez um evento, está fazendo 2 anos, e a gente chamou também o pessoal da Faculdade de Medicina da Unicamp, né? E a gente fez fizemos uma palestra ao vivo, e tinha a filha de um geneticista, e ela comentou que naquela época, nos anos 60, ela crescendo, e quando perguntava o que o pai dela fazia, e ela falava geneticista, as pessoas não entendiam, né? Não tinha essa compreensão que era. Hoje em dia é muito popular, a genética está nos jornais, está no dia a dia. E para vocês, como foi a experiência de vocês de ter um pai geneticista numa época que essa ciência ainda não era popular? Bom, fala primeiro a Regina, primeira filha, depois eu falo e o Marco fala. Na verdade, eu só fui entender a importância da genética e da genética humana quando eu já era adolescente, né? Durante o período da infância, eu realmente também não entendia. E quando comecei a perceber a importância da genética humana e a importância do meu pai como pesquisador, professor da UFPR, eu me lembro que eu me senti muito orgulhosa. Tanto que no colégio onde eu fazia o ginásio, convidaram-no para fazer uma palestra, e depois as meninas vieram perguntar para mim, é seu pai? E eu, então, toda orgulhosa, disse, é meu pai, sim. E depois, no período em que eu fiz o curso de normal, também a diretora do colégio convidou para fazer uma palestra, e eu me lembro que eu fiquei muito honrada, muito orgulhosa do meu pai ser tão conhecido e ser convidado para fazer palestra, né? Então, essa é a minha concepção, digamos, de menina e adolescente. Depois de adulto, então, Nossa Senhora, né?
o orgulho foi muito maior. E para vocês, Marco e Fafá? Eu já sinto diferente. Para mim foi marcante desde criança, porque papai envolvia muito a gente no trabalho dele, né? Eu me lembro de pequenininha, de ir lá para o laboratório, ele levar a gente lá para olhar no microscópio e para mostrar as drosófilas e para a gente ajudar a embrulhar, às vezes, alguma coisa, fechar papel, mandar carta. Então, e outra coisa, ele levava, às vezes, crianças com malformações congênitas para casa, ou então os livros, eu via aqueles livros, né, de crianças com malformação e achava aquilo tudo muito impressionante, então entendia que meu pai estudava aquilo, por que aquelas crianças nasciam com problemas defeituosos, por que ele estudava aquilo, o que ele poderia ajudar. Então, me lembro assim, desde pequena, eu senti o que era o trabalho do meu pai, que ele estudava pessoas, ele estudava bichinhos, ele estudava pessoas que tinham doenças, que nasciam com doenças congênitas, né? Então, isso foi muito marcante para mim desde pequena. Eu acho que desde pequena eu entendia muito, eu admirava e participava. Eu me lembro muito de ir pequena para o laboratório de genética e ficar lá maravilhada com aquele mundo. Marco, você. Eu, desde criança, eu tinha o papai assim como cientista só, né? Eu não sabia o que era genética, nada, para mim era só cientista. Depois, mais tarde, e eu passei a minha vida toda também na universidade, me formei também pela Universidade Federal do Paraná e também trabalhei na Universidade Federal do Paraná. Então, eu estava dentro da onde ele era mais conhecido. E ele realmente era uma pessoa extraordinária. Todo mundo via ele como uma pessoa extraordinária. Inclusive, eu me formei em estatística e os meus professores, sabendo que eu era filho de Newton Freire Maia, de alguma forma era prejudicial a mim, porque eles me cobravam muito. Eles pensavam que eu era uma pessoa extremamente inteligente. Então, eu era cobrado e isso, às vezes, era meio chato. Pesava, né? Mas foi uma coisa, como as minhas irmãs falaram, foi sempre uma razão de muito orgulho, tá? Eu que passei a minha vida toda na universidade, há pouco tempo só que eu estou aposentado. Você foi professor na faculdade também? Na área administrativa, na área de informática. Ah, tá. Sim. No Centro de Computação Eletrônica da UFPR. Sim. A Fátima falou que ele, inclusive, trazia as crianças com os casos de anomalia congênita, é isso? Eu me lembro disso, tá. de ver crianças com e os livros também, né? Eu perguntava para ele, papai, por que nasce assim? Por que isso? E ele me explicava, porque estamos estudando, por que crianças nascem? Às vezes porque parentesco de família, então por defeitos congênitos, né? Problemas de genéticos. Então, eu me lembro que, desde pequenininho, eu me interessava muito pelo trabalho dele, achava muito interessante aquele trabalho dele. Era, às vezes, um pouco assustador, né? Mas era assim, muito interessante. Eu me lembro assim, de eu me interessar bem, olhar os livros e querer participar um pouco daquele mundo, né? Que o papai achava que ser cientista era uma grande diversão. Ele sempre dizia isso, né? Que ele era um abençoado porque ele trabalhava naquilo que dava imenso prazer e era muito divertido. Sim. A gente vê mesmo essa frase. Eu queria dizer que a Fátima tem uma lembrança dela como criança, eu como adolescente, porque nós temos diferença de idade, ele é mais novinha. Então, quando ela era criança e se lembrava do papai falando sobre o trabalho dele, eu já era adolescente. Daí, sim, eu realmente comecei a entender o que era genética, qual era o trabalho do meu pai como cientista. Inclusive, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, foi feito no sul de Minas Gerais uma pesquisa em algumas cidades ali do interior. A gente ia de casa em casa para perguntar sobre o marido e a mulher, se eles eram primos, né, se havia consanguinidade. E eu participei disso. Você participou? Eu era muito novinha, talvez 12, 13 anos, mas eu quis fazer parte
deste trabalho. Então, eu me senti muito importante, porque havia mais professores aqui do Departamento de Genética lá também fazendo essa pesquisa, né? Eu me Sim, senti muito importante ajudando meu pai. foi Foi uma uma época pesquisa muito boa. bem grande essa, né? Foi. Teve muita coleta de dados, foi bem extensa. Que legal saber que vocês participaram, que você O papai participou gostava também. muito que a gente participasse. Sim, Ele era um pai que explicava as coisas, que conversava sobre ciência, sim, filosofia, política. Então, ele, desde pequenininho, um pouco doutrinava a gente, ensinava a gente muitas coisas. Por mais que nós éramos pequenos, ele tinha conversas com a gente explicando várias coisas, né? Isso era assim, sim. muito, muito legal. Eu, E como eu acho. passava o dia inteiro na universidade, um dia eu conheci um zelador, uma pessoa simples, zelador lá da reitoria, e conversando com ele, ele me falou que conheceu o papai e ficou impressionado com ele, porque o papai, conversando com ele, ele já sabendo que o papai era uma figura importante da universidade, dava toda a atenção na conversa para ele e depois da conversa chegaram outros professores e mesmo chegando outros professores, ele continuou dando atenção a esse zelador. Então ele ficou impressionado, ele nunca tinha acontecido isso com ele. Ele pensou que depois de chegasse alguns professores, papai ia conversar só com os professores e tudo, né? Uhum. Ele era uma pessoa extremamente simples, conversava com Pronto. Eu vi em uma carta, se eu não me engano, do professor Antônio Brito da Cunha, que era um grande Grande amigo. amigo e parceiro do pai de vocês. E ele mencionou, agora eu não lembro se era a Regina ou se era a Fátima. A Fátima. Ele falava muito de vocês. Teve um período que toda carta ele falava da Fátima e acho que havia uma troca de presentes, né? Porque o Antônio Brito da Cunha Ele também tinha mandava presentes para mim. E depois o professor André Dreyfus convidou ele pessoalmente para fazer parte da equipe. E o papai estava, enquanto isso, o papai estava em Alfenas, ainda não sabia o que ia fazer e estava meio perdido. E esse convite foi vital para a carreira do papai deslanchar, porque É verdade. o papai estava na USP, era o centro da tecnologia, da ciência do Brasil, como até hoje, né? Então, isso foi fundamental. Depois da USP, daí ele foi convidado, posteriormente, eu acho que em 51, né, Regina? Para ir para Curitiba e daí deslanchou de vez. Mas então é importante que eu lembrar do professor André Dreyfus, que fez o primeiro convite que deslanchou a carreira dele. Sim, o professor André Dreyfus, ele faleceu muito cedo, né? Eu acho que deve ter sido em 51. Acho que em 1951, 52, foi bem ali no começo da década de 50. Isso. E ele era uma figura muito importante, foi muito importante para a genética, foi fundamental, foi uma pessoa que congregou os diversos pioneiros ali, né? Exatamente. Mas como ele faleceu muito jovem, então, né, é uma pessoa que vocês não chegaram a conhecer. Não. Agora, o Antônio Brito da Cunha, esses outros, vocês conheceram, né? Padre Mori também. O Padre Mori também, Curitiba, foi também uma das pessoas que levou o papai para Curitiba e que era grande amigo, não sei, o Padre Mori. Eu me lembro muito, o Padre Mori, Lamartine, Pavan, Frota Pessoa, Antônio Brito da Cunha. Você lembra mais de alguém, gente? E o papai era assim, tinha muitos amigos, né? Muitos amigos. Ele era muito querido, era impressionante a quantidade de amigos que ele tinha e ele fazia assim essa amizade ser persistente, porque ele sempre escrevia, ele escrevia cartas, muitas, ele escrevia diariamente cartas para pessoas de todas as partes do mundo. Então, ele era muito fraterno, essa coisa. A amizade, para ele, era uma coisa muito importante. Ele lembrava cada aniversário de cada amigo. Ele tinha marcado num livro, num caderno, o aniversário de todos os amigos, que eram centenas,
e cada aniversário ele mandava telegrama parabenizando. Isso encantava as pessoas. Sim. E isso é naquela época ainda. E a base de telegrama, então isso encantava e fazia com que todo mundo adorasse ele, né? Sim. Eu tenho uma ideia disso, porque eu estou lá com o arquivo e são milhares de cartas, é muita carta. E a gente, eu também sou de uma época, assim, antes da internet, então a gente sabe que era outro mundo, né? E a gente tem estagiários que trabalharam muito novinhos, né, cerca de 20 anos, e para eles é impensável escrever tudo aquilo de carta. A gente pensa, mas quanto tempo, né, que ele passava por dia Muito. escrevendo cartas. É surpreendente, é uma outra época, né? E todo dia eram muitas cartas, né? Muitas Muitas cartas. cartas Ele mantinha recebidas, muitas amigos desde a cartas. infância, né? Ele tinha amigos assim desde a infância, da adolescência, da faculdade. Então ele mantinha as amizades à base de cartas. Ele estava sempre mandando carta para os amigos e valorizando esses amigos. Sim. E mesmo quando ele não conhecia uma determinada pessoa, mas se ele lia um livro dela ou um trabalho dela e ele se interessava, ele já procurava manter contato e escrever, e de repente nascia uma amizade bonita, aquele interesse dele por essa pessoa em questão. Então, não só ele mantinha essas amizades, como a Fafá disse, desde a infância, a juventude, como ele foi fazendo muitos e muitos amigos ao longo da vida, pessoas que se interessavam por coisas das mais diversas. Podia ser, de repente, um escritor, mas podia ser um artista também, podia ser um religioso, né? E religioso e de igrejas diferentes. Tudo isso fazia com que o papai tivesse vontade de ir atrás, de procurar, de conversar, de saber mais detalhes. Então, realmente, ele era da época das cartas e ele fez muito uso das cartas, sempre. E sabia cultivar as amizades, né? Cultivava. Procurava, telefonava, visitava, onde quer que estivesse. Isso é que era uma coisa interessante da personalidade dele. Inclusive, quando vocês moraram em períodos no exterior, né? Eu acho que, se não me engano, teve em 56 ou 57, foram para os Estados Unidos. Eu acho que o Marco não era nascido ainda, não. Né? Mas Marco foi feito lá. A Regina deve lembrar um pouco lá do período dos Estados Unidos, ou não? Me lembro um pouquinho, sim. Foi em 56, de 56 a 57, porque eu me lembro que eu fiz 7 anos lá. E o papai foi trabalhar na Universidade de Michigan, e nós ficamos numa cidade chamada Ann Arbor. E eu me lembro mais porque, obviamente, eu era mais velha. Então, eu me lembro da escola, me lembro dos meus colegas, não de todos, mas de alguns, da professora. Foi um período gostoso, mas como a gente era muito pequena, Fátima, então muito menina, não lembro nada. As lembranças não são tantas, né? E o Marco, como a Fafá falou, foi gerado lá, mas nasceu aqui em Curitiba. Inclusive, eu quando era criança, falava muita coisa errada, né? Então, o papai, brincando, falava, o Marco era para nascer nos Estados Unidos, falar inglês, de repente, eles vieram, a minha mãe estava grávida e vieram para Curitiba, daí ele misturou tudo. Misturou. Atrapalhou todo. Não sabe se fala português ou inglês. Atrapalhou todo. Mas daí, em 1971, né, vocês foram para Genebra. 70. Ficaram 70, né? Foram para lá em 70 e ficaram cerca de um ano lá. Quase um ano. Um ano, 8 meses, para ser exato. 8 meses. Nós fomos em maio e voltamos no finalzinho de dezembro. Bom, dessa época vocês vão ter mais lembranças, né? Muitas. Para vocês foi uma experiência boa. Vocês gostaram de lá? Eu posso falar por mim, depois a Fafá e o Marco falam, né, por eles. A minha lembrança de Genebra é magnífica, de um período muito feliz, porque nós chegamos lá e fomos estudar numa escola, nós, os 4 filhos, né, porque o Newton, nosso irmão, já não está com a gente. Nós estudávamos numa escola e ficávamos o dia inteirinho lá. Desculpa.
e fizemos amizades. E depois eu me lembro de ter ido algumas vezes lá na Organização Mundial de Saúde, ver onde o papai trabalhava, ver as pessoas que ele conhecia. E foi um período, então, acho que muito feliz mesmo, né, Fafá e Marco? Muito feliz, foi uma época assim, marcante, uma experiência de vida maravilhosa para nós, né, adolescentes, estarmos morando em Genebra, que era uma cidade linda, cosmopolita, uma cidade com pessoas de todas as partes do mundo. Então, me lembro de ter amigos de todas as nacionalidades, né? E outra, aprendemos o francês, né? Jovens aprendem muito fácil, então, em 2, 3 meses já falávamos francês maravilhosamente bem. E tínhamos amigos de todas as nacionalidades. Então, foi uma experiência assim, maravilhosa para todos nós. No meu caso, eu acho que a Regina também, a gente não tinha conhecimento nenhum de francês. E o interessante é que em poucos meses a gente ficou fluente, porque a gente conversava o tempo todo na escola, tinha amigos suíços, amigos franceses, e coincidiu que em 1970 o Brasil, a seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo, e eu às vezes jogava futebol no recreio lá da escola, e todo mundo me chamava em primeiro lugar porque eu era brasileiro. O Brasil tinha recém ganhado a Copa, todo mundo pensava que eu era bom de bola. Mas eu fiz sucesso lá no futebol por causa disso. E saí de lá, eu me lembro que eu falava tão bem francês como português. Quer dizer, foi uma estadia realmente maravilhosa. Valeu a pena. E mesmo lá em Genebra, ele recebia muita gente, né? Era visitado por muita gente. Deve ter conhecido muita gente nova, mas também tinha amigos que iam visitar ele, né? O papai e a mamãe faziam de vez em quando reuniões lá em casa, ou almoços, e iam então vários amigos do papai e novos amigos que ele fez lá, a mamãe e ele fizeram, iam à nossa casa. Então, eu me lembro do papai muito feliz, e da mamãe também, com esses amigos todos, a casa cheia, vinhos, queijos, era uma festa, era muito bom. É verdade, ele gostava muito de receber, né? Ele tinha muito prazer de receber amigos, de ficar lá conversando, batendo papo, falando de ciência, de religião, de política, de tudo. Era muito bom. Até de futebol. Até de futebol. Tem um trecho aqui no livro, na autobiografia do professor Newton, O que Passou e Permanece. Vou mostrar a capa aqui. Esse livro, ele fala de quando vocês foram embora. Tem um trechinho que acho que foi no final do ano, né, de 1970, e acho que vocês passearam um pouco, foram para o aeroporto, e a Regina estava muito triste. A Regina e o professor Newton, os dois chorando. Nós choramos muito. A Fátima, os outros estavam ok, assim, mas a Regina e eu, a gente estava inconsolável, né? E depois que vocês embarcaram, acho que ele ficou um pouco ali por perto e acabou... Acho que ele estava com máquina fotográfica, mais alguma coisa, e ficou meio tão desnorteado que acabou perdendo a máquina. Exatamente. Ele voltou a procurar, e acho que a polícia tinha pego, alguém tinha achado e mandado para a polícia, né? E ele foi e perguntaram, mas qual que é a marca da sua máquina? E ele não sabia nem dizer, né? Que acho que ele estava tão... Papai era muito emotivo, muito emotivo. Sim, isso que eu queria dizer. Ele era uma pessoa, pelos alguns relatos que a gente teve ano passado nas entrevistas, ele tinha esse rigor no trabalho, né? Que ele era uma pessoa rigorosa, mas mesmo no trabalho, eu acho que nos intervalos tinha esse momento de descontração. E agora, quando a gente olha as cartas, eles falando com a família, o professor Newton falando com a família, é um carinho muito grande, é um amor, assim, parece outra pessoa que está escrevendo a carta, né? Então ele era muito carinhoso, né? Muito carinhoso, muito. Ele foi um pai muito carinhoso, muito amoroso. Tipo, pai de botar no colo, de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo, de ser amigo, de ser companheiro. Foi um pai, assim, como ele falava, formidável. Ele adorava falar que tudo era formidável. Ele foi um pai maravilhoso, formidável. Apesar de ter viajado muito durante a vida toda, né, para o mundo todo, ele era muito participativo com a gente, dava toda ajuda, sempre que podia
saía com a gente ia muito para o Clube de Santa Mônica todo final de semana, e era, quer dizer, era um pai extremamente amoroso e comum, e foi perfeito, de uma maneira geral. Eu vou tentar exibir aqui para vocês um documento que tem no acervo. Deixa eu tentar ver. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Vou compartilhar minha tela. Esse daqui foi um cartãozinho do irmão de vocês, né? Falecido, o Newton Filho. E eu acho que era quando ele era criança, né? E ele colocou grande cientista, grande amigo e pai formidável. Então, vocês falaram dele, pai formidável. Daí, na hora eu lembrei disso. E realmente acho que isso é um resumo aqui bem resumido. Tem uns outros documentos que eu gostaria de mostrar, vamos ver aqui. Aqui vamos ver se vocês vão conseguir ver. Está muito pequenininho, não sei. O que é exatamente? Sim. Isso daqui era uma circular da família, que era um tipo de correspondência. A circular da família, tem muito isso. Para todo mundo, e enviava para nós, para os irmãos, para todo mundo, a família inteira. Exatamente. Não, a gente achou sensacional isso. Que hoje em dia é o grupo da família no WhatsApp, né? Mas naquela época já existia isso, de certa forma, né? Na família de vocês. Mas você vê o prazer que ele tinha em escrever, né? Ele tinha muito prazer em escrever. Aliás, a grande companheira dele foi a máquina de escrever. Ele tinha no escritório dele lá, a gente entrava lá, ele sempre estava com a máquina de escrever. É verdade. E nessas circulares a gente acaba entrando em contato com os nomes da família, né? E tem bastante gente espalhada na família, mas eu gostaria de voltar ao início, lá, Boa Esperança. Vocês têm parentes lá ainda? Eu, inclusive, moro em Boa Esperança. Você está em Boa Esperança, então, Marcos? Está em Boa Esperança. Tá. Tem mais parentes de meus primos, tem vários primos aqui, o papai também tem sobrinhos, mas muita gente está, principalmente em BH e em São Paulo, capital. Mas aqui ainda tem uma boa parte também. Sim. Bom, o avô de vocês também vocês não conheceram, né? Acabou falecendo. Não. Os dois faleceram muito novos, né? Isso. E agora os tios de vocês, né? Os irmãos do professor Newton Freire Maia. Ele teve 6 irmãos, né? 6 irmãos. E 5 irmãos e uma irmã, né? E desses irmãos teve pelo menos um que foi cientista também, não foi? O Ademar. O Ademar, sim. O Ademar, aliás, talvez seja quem mais tem correspondência trocada ali no arquivo, é o Ademar e o professor Newton Freire. Os dois tinham uma relação muito... eles eram muito unidos, né? Porque a gente vê nas cartas, um volume muito grande de cartas, e é muito gostoso ver as cartas trocadas entre eles, porque tinha muita brincadeira também, né? No meio da seriedade do trabalho, tinha muita brincadeira. Eles sempre colocavam no começo ali, Caro Ardemar, eles inventavam apelidos, né? Inclusive, o tio Ademar morou em Curitiba com o papai no início da década de 50. Então, por isso... É isso que eu ia dizer. O tio Ademar, na década de 50, era muito mocinho. E ele não sabia ainda qual caminho seguir do ponto de vista profissional, e o papai, então, chamou para morar conosco aqui em Curitiba. Eu era menina, pequenininha. E o tio Ademar morou, eu não sei quanto tempo, mas eu sei que ele morou com a gente, e eu acho que ele começou a tomar amor pela genética, foi ali, em Curitiba, e com o papai na universidade, né? O papai era quase um pai para o padrinho Ademar, né?
Foi o professor e foi meio pai, né? Porque era bem mais novo que ele, né? Acho que mais de 20 anos mais novo. E papai que ajudou ele em tudo, assim, a pensar no trabalho, na ciência, a tomar um rumo. Então, eles eram muito, muito unidos. Na verdade, o papai era unido a todos os irmãos, né? Muito unidos aos irmãos e às cunhadas e aos sobrinhos. Ele sempre foi um apaixonado pela família, sempre. Verdade. Sim, o Adhemar acho que é o mais próximo ali do professor, né? Ele também virou geneticista, mais próximo no sentido profissional. Então, os dois trabalharam muito juntos. Mas teve algum outro irmão que foi cientista também, ou não? Não. Tem o tio Linneu, mas o tio Linneu fez medicina. Era médico, né? E depois trabalhou na Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. E como professor também. Mas ele não seguiu a carreira de médico, não. Ele era um pesquisador também, um professor lá da UFMG, Belo Horizonte. Sim. De certa forma, estavam ali num meio parecido, né? Trabalhando com a ciência. E sobre os seus outros tios, assim, vocês têm alguma lembrança? Porque a gente, no arquivo, tem muita carta. Tem não só a coisa do trabalho, mas tem todo mundo da família. Então, se vocês quiserem falar sobre isso. Ainda tem o Adhemar, né? Tem o Domiciano, o Paulo e a Lucy. E a gente tem muito contato com eles, que 3 moram em São Paulo e a tia Lucy mora em Belo Horizonte. Mas a gente se encontra, assim, tipo, aniversário de 80 anos, casamento, bodas de ouro. Então, a gente tem também o WhatsApp da família Freire Maia, então a gente tem muito contato. Nós somos, assim, muito unidos. Sim. E eu tinha um site, não sei se ele ainda está ativo, que era Genealogia Freire. Inclusive, daí tinha a parte dos Freire Maia, não sei se vocês chegaram a acessar. E a gente vê que os freires são um ramo muito amplo, né? Muito daí amplo. Tinha aquela coisa inclusive, pessoas, teve o pianista, né, Nelson Freire, ele tinha uma relação com a família, né? Nelson Freire é primo do papai. Sim, era primo direto mesmo. Sim, primo próximo, Sim, sim. E além da parte profissional do professor Newton, né? O professor Newton tinha uma cultura muito ampla. Ele tinha o gosto por música, por arte, por Eu gostaria até de falar sobre religião. isso, Ricardo. Pode falar, por favor. O papai realmente era um apaixonado por literatura, por artes de uma maneira em geral, por cinema, teatro e música. Então, eu costumo dizer que, hoje em dia, eu sou muito do que ele foi, do que ele me ensinou, do que ele passou por mim. Eu era ainda muito jovem quando comecei a ler, também motivada pelo papai. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li foi o Diário de Anne Frank, mas depois veio A Dama das Camélias, Madame Bovary, depois ele me introduziu também essa de Queiroz, e depois Fernando... me fugiu o nome do grande poeta português. Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, e depois aqui no Brasil também. E música, como eu morei muito mais tempo em Curitiba do que a Fátima, e como o Marco ainda era bem mais novinho, eu quero dizer que talvez a companheira mais constante do papai num determinado período fui eu, porque a Fátima tinha ido para o Rio, né? E o Marco ainda era muito menino. Então, era comum o papai chegar do trabalho em casa, cansado, e me dizer assim, um Camparizinho? Vamos tomar um Camparizinho? E daí, então, eu preparava o dele, o meu, e ele colocava um disco para a gente ouvir, e nós ficávamos ouvindo música e conversando muito sobre as mais diversas coisas, muito. E eu tenho uma lembrança também muito viva de um momento
em que o papai talvez já estivesse mais velho, já não estivesse tão bem, mas ele estava em Belo Horizonte comigo na minha casa, e nós fizemos lá uma reunião com os irmãos dele, inclusive, e depois que todos foram embora, nós ficamos conversando, e ele pediu para mim, coloca o adágio de Albinoni novamente. E eu coloquei. E nós ficávamos ouvindo de mãos dadas, e para variar, choramos juntos, né? Não foi só aquele episódio de Londres, indo para o aeroporto também. Aí terminava, ele dizia, põe novamente. Daí eu punha novamente, ficamos ouvindo. Então, a Adágio de Albinoni, hoje em dia, eu acho que eu não consigo ouvir sem chorar. Então, tudo que eu conheço, eu acho, tudo que eu conheço de música, literatura, arte de um modo geral, eu devo ao papai. É verdade, eu também acho que ele influenciou muito a gente nesse sentido, né? Porque ele tinha uma cultura geral de saber todos vários assuntos, de falar de várias coisas, e eu me lembro muito disso também, da gente, por exemplo, o gosto que eu tenho por música clássica, jazz, a gente escutava muito jazz, adorava jazz, então agora eu já não me lembro mais, mas eu sabia todos os nomes dos grandes artistas de jazz, dos grandes percussionistas de jazz, e então ele tinha uma influência muito grande na gente, isso. Em música, ele adorava cinema também, né? E foi uma pessoa que me deu muita força, porque você imagina, 40 anos atrás, uma filha dizer que está indo embora para o Rio para tentar a sorte como atriz. Qualquer outro pai enlouqueceria, não, mas ele sempre entendeu meu idealismo porque ele era o idealista, né? Então ele dizia sempre isso, Fátima, me preocupa, claro que me preocupa de ver você lá, mas você deve correr atrás do que você ama, porque a gente deve na vida fazer o que a gente ama. Você tem que ter prazer na sua profissão. Então, por mais que ele se preocupasse, ele foi um pai que me deu muita força numa época que a maioria dos pais deveriam ser contra, né? As filhas quererem ser atriz e estar no mundo artístico. Ele, apesar de um homem, né, de 1918, ele tinha uma cabeça muito aberta para entender o sonho, para entender o idealismo e respeitar o pensamento, né, idealista da outra pessoa. Então, eu devo muito isso a ele, dele ter me inspirado e ter me dado força para seguir uma carreira, mesmo que todo mundo falasse contra, ele me apoiou. Ele foi sempre assim, um grande apoio. Tinha uma mentalidade aberta, né? Eu me lembro que uma das características dele, ele era como se fosse um Google. Tudo que a gente perguntava, ele sabia. Verdade. Significado de qualquer coisa, significado de alguma palavra difícil em português, significado de alguma palavra em francês, em inglês, qualquer coisa ele sabia. Sim, ele tinha esse prazer de te falar com a gente. Lembro da gente perguntar muito para ele, papai, e isso, e aquilo? Sobre política, sobre religião, sobre literatura, a gente conversar sobre todos os tipos de assuntos. Nós tínhamos abertura para falar sobre tudo com ele. Isso era muito importante. Ele lia muito, ele lia vários livros num mês, por exemplo. Então, ele tinha uma cultura vasta sobre todos os assuntos, não só sobre ciência, não só sobre genética, mas era uma cultura assim ampla. Então, era muito fácil conversar com ele. Ele entendia de tudo. Eu acho que a gente poderia até dizer que música e literatura, bom, genética, a ciência em primeiríssimo lugar, não resta a menor dúvida, lá no topo. Mas música e literatura, eu acho que também eram as paixões do papai. Como o Marco disse, ele estava sempre lendo, sempre lendo. Uhum. E, obviamente, a música, né, o fundo, aquela música para fazer parte do ambiente. Sim, eu percebo isso, que ele sempre comenta de música. Naquela época eram os discos, né? Então, sempre tem cartas que falam de, traz aquele disco para mim. Sempre fala de jazz, sempre está citando com os colegas dele, né? Esses colegas que ele trocava muitas cartas. Os assuntos variavam muito. Então, falava a parte do trabalho, daí já falava de política, já falava de música,
já tudo numa carta só. E eu ia perguntar para vocês ainda nessa parte artística. Tem uma pessoa que correspondeu muito com ele que chama Loio Pércio, um artista, né? Era um pintor, um grande, né? Pintor, e foi grande amigo do papai. Isso mesmo, Loio Pércio. São mundos que se cruzam, né? O mundo da ciência e da arte. E daí a gente vê realmente essa versatilidade do professor Newton. E quem mais vocês lembram, assim, de... ser dele tão amplo, eu acho que acabou desembocando na filosofia. Então, dessas pessoas de fora da ciência, quem que vocês Lerner, lembram? Né? Até faleceu agora, o Jaime Lerner. Jaime Lerner também era muito amigo do papai. Papai tinha amigos em todas as áreas, né? Ciência, sim, literatura, arte, religião. Muito, ele tinha muitos amigos pastores, ou então freis, né? Freis católicos, pastores. Ele tinha amizades em todos os campos. Em todos os segmentos. Como Jaime Lerner, né? É amigo do Roberto Requião, muito amigo do Roberto Requião, que foi prefeito, governador do Paraná, senador, era amigo de deputados, vereadores, conhecia todo mundo de uma maneira geral. E todos adoravam ele. Sim. Vocês tocaram nesse ponto da religião, que é uma coisa muito importante da vida dele. Ele sempre fala muito da religião e é uma coisa que varia bastante ao longo da vida dele, né? Vocês teriam para dizer sobre esse lado religioso do professor Newton? Eu poderia começar? Pode eu falo. O papai teve um período, quando criança, em que ele acreditava, que ele estudava também num colégio católico, né, marista, em que ele acreditava. Depois ele... Só um minutinho. Depois ele passou a ser um agnóstico à procura de Deus. Eu vou fazer uma síntese, um resumo. E ele ficou durante muito tempo, eu acho que se sentindo agnóstico, mas estava sempre procurando Deus porque ele sentia que faltava algo de muito importante na vida dele. E eu estava me lembrando ontem, então, que acho que foi em 1979, eu passei um tempinho aqui em Curitiba e eu acompanhava o papai tanto a cultos como a missas. Então, nós íamos, às vezes, à missa numa igreja católica, mas fomos também a um culto na igreja metodista, na igreja presbiteriana. Ele não só assistia à missa ou ao culto, mas como ele depois conversava com os padres e com os pastores amigos dele. Então, ele estava numa busca assim, muito grande da crença. Ele estava sempre à procura de Deus. E em 1980, com um frei franciscano, que foi amigo nosso durante muito tempo, é ainda amigo nosso, o Benjamin Bertelli, se não me engano. Foi com o frei Benjamin, e depois de uma conversa longa, ele quis confessar e comungou, e ele disse que sentiu a graça de Deus naquele momento, e ele começou a crer, voltou a crer. E passou a ser católico, voltou a ser católico, mas com uma fé agora madura, né? Não era mais aquela fé infantil, da época dele aluno da escola marista, mas era uma fé agora adulta, madura. E eu tenho a impressão que neste reencontro com Deus ele se sentiu muito feliz. A Regina falou praticamente tudo, né? É exatamente isso. Eu me lembro quando criança, me vê o papai, ele era um ateu. Ele era um ateu que gostava de perguntar sempre para as pessoas: o que você acredita? Você acredita em Deus? E ele gostava, era uma coisa assim mesmo dele, de brincadeira, de perguntar para cada pessoa. Mas ele nunca foi feliz sendo ateu ou agnóstico. Papai tinha uma necessidade da transcendência. Eu acho que ele sempre buscou algo mais. Ele era assim, um agnóstico infeliz, porque ele queria crer.
ele fazia força para crer, ele lia tudo para poder crer, ele conversava com pastores, com freis. Então, a busca dele por Deus foi muito grande. E não sei em que momento que ele falou que ele não acreditava em Deus, mas Deus acreditava nele. Isso mesmo. Então, ele estava esperando o momento certo, que foi quando, em 1980, depois de uma conversa com o Frei Benjamin, que ele passou a crer. Mas é que assim, mas daí uma crença, como a Regina falou, madura, né? Porque papai tinha aquela coisa muito antiga do catolicismo, cheio de preconceitos, cheio de regras, hierarquias. E eu falava, papai, para crer, não precisa crer nessas regras todas. A nossa convivência com Deus, a nossa coisa com Deus é uma coisa que transcende isso. Não precisa crer e acreditar nessa. Mas ele queria ser católico. E eu falava, mas papai, você pode acreditar em outra religião? Não, ele queria ser católico, porque isso fazia parte da infância dele, dos pais dele, da escola que ele frequentou, da base dele. Mas quando ele se livrou de que não precisava, para ser católico ou ser cristão, de acreditar em todas as minúcias, de todos os dogmazinhos, de todos os preconceitos, quando ele achou que poderia ser um católico livre, ele encontrou esse catolicismo e acho que foi muito bom para ele. Ele ficou realmente... O que faltava na vida dele, né? Esse encontro com Deus. E eu me lembro exatamente esse dia da conversão dele, que ele foi, como ele falou, foi tocado por Deus, foi dia 25 de março de 1980. Eu me lembro exatamente porque depois disso, todo 25 de março, a gente comemorava indo para um restaurante, comer pizza. Era um dia de comemoração, o 25 de março. É renascimento, né? Exatamente. Foi um renascimento. Foi uma outra vida, né? Então, digno de comemoração. E ele saía com a gente, ia para restaurantes, etc. Então, importante foi essa data para ele. Sim. Eu percebo que mais ou menos depois disso que ele começa a se voltar muito para filosofia, né? A questão do que é a ciência. Não que ele não já pensasse nisso, lesse sobre isso, mas ali fica mais forte, né? A partir dessa reconversão dele. E sobre esse lado filosófico, vocês tinham muitas conversas com ele abordava isso com vocês percebiam esse lado filosófico dele? Ele era um filósofo, um poeta, né? O papai falava de todos os assuntos, e acho que filosofia é muito isso. Ele também leu muito livros de filosóficos, e a gente filosofa, como a Regina falou, eu também lembro muitos momentos com ele, a gente de mão dada, tomando um vinhozinho ou um whiskinho, e filosofando sobre a vida, e falando sobre mil coisas, e filosofando sobre a vida, sobre pessoas. Meu pai era um filósofo, era um poeta, era tudo. Não era por ser meu pai, não, mas ele, eu fico pensando assim, eu conheci tantas pessoas na vida, ninguém se equipara a ele. Ninguém. Muito, de outra época, né? Aquela época os intelectuais eram muito mais amplos, né? Hoje em dia acho que vai tendo essa especialização, cada um na sua área, mas a gente percebe, né, que o professor Newton Freire Maia era um intelectual muito completo. Ele trabalhava com a genética, mas era um humanista, né? Ele tinha essa visão muito global de tudo, querendo saber de todos os assuntos, querendo conhecer diversas pessoas. A gente no arquivo tem isso, né? A gente lê um livro que nem autobiografia, tudo bem, a gente compreende um pouco do universo, mas mexendo no arquivo, eu tô lá trabalhando com as cartas do pai de vocês, a gente se sente próximo. Eu me sinto como se eu conhecesse ele, de certa forma, porque eu lendo o que ele escreve, os diálogos dele, eu me sinto essa proximidade com o professor Newton, e tenho uma grande admiração por ele também. Eles tinham um amor muito grande pelo ser humano, né? Eles tinham muito amor pelas pessoas. E ele demonstrava esse amor, né?
Tem pessoas que não sabem demonstrar, não. Ele sabia. Ele tinha amor e sabia demonstrar amor. Uhum. Amor e preocupação. Ele sempre desejou muito viver num mundo mais justo, igualitário, onde todas as pessoas pudessem ter uma vida digna, um trabalho, saúde, educação da melhor qualidade. Ele queria isso para todo mundo. Então, este era o grande desejo dele, um mundo melhor, um mundo mais humano. Ele sempre focou a vida dele neste aspecto. E falava com a gente isso desde pequeno, né? Desde nós pequenos, ele realmente tinha uma doutrinação assim de nos falar do respeito ao ser humano, do amor ao ser humano, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Né? Ele falava essa coisa política, ele tinha uma discussão política muito grande com a gente também, desde que nós éramos pequenos. O senso de justiça, ele tentava nos fazer ter senso de justiça. Exatamente. Por ele também ter tido uma infância maravilhosa, como ele falava tanto, e ele falava que a infância era a fase da vida de uma pessoa, uma das mais importantes. Ele não conseguia imaginar uma pessoa adulta feliz se a infância fosse triste, fosse ruim. Então, a infância era a base de tudo para gerar uma pessoa boa e feliz durante a vida. Uhum. E todos os recursos deveriam ser destinados ao bem-estar da criança. Sim. Talvez para essas posições mais humanistas, sociais dele, eu não sei se tem a ver com esse lado da personalidade dele. Eu ia trazer aqui um episódio. No final dos anos 70, ele, de certa forma, sofreu uma perseguição política dentro da universidade, né? Foi lá em torno de 79, teve um problema com o contrato dele, e, na verdade, tinha esse aspecto político, né, por trás. A gente não vai saber dizer pontualmente, mas a gente sabe que tem dentro da universidade essas divisões também, e ele percebeu isso, né, que era uma perseguição política também que ele estava sofrendo. E ali foi dando apoio, acompanhando essa polêmica dentro da UFR. Agora, eu não sei se vocês estavam ainda morando junto com, talvez... Eu me lembro que no fim dos anos 60, não sei se foi 69, por aí, obviamente depois do AI-5 ainda, né? O papai tinha recebido um convite para ir fazer um determinado... Não, era um congresso no exterior, não me lembro onde. Um congresso de muita importância, onde geneticistas todos estariam reunidos. E o reitor da universidade não permitiu que ele viajasse, porque o papai, todos sabiam que ele era de esquerda, o que não significava que ele era um militante. Nunca foi um militante, mas ele era de esquerda. E nós estávamos ali num auge horroroso da ditadura. Então, o reitor achou por bem não permitir que ele viajasse. Depois, mais tarde, daí eu já estava morando em Belo Horizonte, eu não me lembro de outros episódios ligados à política, não. Mas, com certeza, devia haver uma perseguição, sim. Perseguiçãozinha, sim, neste período. Ele chegou depois da Revolução, não sei em que ano, 66, 67, ele foi chamado para depor na polícia, né? Daí tem a memorável frase dele, que ele falou lá para o capitão lá do DOPS, não sei o que era. Se ser de esquerda é um crime, eu sou um criminoso. Daí o capitão lá falou, não, ser de esquerda não é um crime. Se o senhor não tem nenhuma militância política, só ser de esquerda não é um crime. Porque ele diz que foi no arrobo de coragem que ele falou, se ser de esquerda é um crime, eu sou criminoso. Mas ele diz que não. Eu me lembro, eu era muito criança, mas eu me lembro que a mamãe comentava que ela ficava morrendo de medo de tocarem campainha e serem soldados militares querendo buscar o papai. Então, foi uma fase assim muito difícil e, é claro, verdade.
Principalmente eu como criança, a gente não percebia uma ou outra coisa só, né? Mas existia um medo danado. O papai morria de medo de ser colocado, de ser demitido, e ele tinha 4 filhos. Como é que ia fazer, né? Sim. Então foi uma fase extremamente difícil. Até porque teve colegas dele que foram presos, né? Isso que eu ia dizer. Uhum. Professores, amigos foram mandados para fora da universidade, e mesmo outros amigos que não tinham ligação com a universidade também foram perseguidos, presos. Muita gente amiga do papai foi presa. Muita gente sofreu neste período, principalmente ali no início dos anos 70, né? Foi um período difícil. A mamãe tinha muito medo disso no fim dos anos 60, depois do AI-5. Me lembro de jogando livros fora, escondendo, medo de que chegasse lá em casa e fossem vasculhar, por exemplo, a biblioteca do papai. Ele não sofreu nada, felizmente, mas ele viu muitos amigos sofrerem, muitos amigos. Sim. O que salvou ele foi o fato de ele não ser militante. Porque se ele tivesse uma atividade mais forte, mais aguda, com certeza ele sofreria alguma coisa. Então, por ele se preocupar mais em ser professor, em ser geneticista e não ser militante, quer dizer, não levar a política, principalmente aos alunos universitários, isso foi o que eu acho que foi o que salvou. A única coisa que ele teve de problema foi esse caso que a Regina comentou, que ele foi impedido de viajar. E foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Era uma reunião importante lá nos Estados Unidos. Só foi isso, mais nada. Fora o sim. Eu acho que foi em torno de 65, né? Isso, teve essa viagem negada. Isso. Na década de 60. Agora, desse episódio do final dos anos 70, vocês já não estavam mais morando junto, né, com o professor Newton, já tinha daí. No final dos anos 70, foi 79, não. O problema do contrato dele. Já estamos morando fora, mas eu passei um período aqui de 79 com ele. Eu me lembro de um problema sério que houve mesmo na universidade. Sim, foi uma perseguição também, infelizmente, não justificada, e se prolongou durante muito tempo, mas a gente está aqui para falar de várias coisas, né? Estou trazendo esse assunto que não é um assunto gostoso, mas está registrado no arquivo, e eu acho importante, né, a gente relembrar isso. Agora, eu gostaria de deixar aberto para vocês, eu fui trazendo alguns pontos aleatoriamente, mas gostaria de saber se vocês têm alguma história que vocês gostariam de lembrar, não necessariamente ligada a essas coisas que a gente estava falando, mas deixar aberto mesmo, porque vocês devem ter várias histórias, e se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Eu sei, eu tenho, assim, muita saudade, né? Eu acho que todos nós... Papai está, assim, na minha cabeça, eu acho que diariamente, coisas que nós somos, assim, frutos, né? E nós somos pedacinhos dele. Então, a gente tem coisas assim, muito... A influência dele na vida de cada um de nós foi muito grande, em todos os sentidos. Então, às vezes, eu estou vendo um filme e penso, pô, papai ia gostar disso, ou estou escutando uma música, ou então qualquer coisa que a gente faça, né? Ele deixou uma marca muito forte em cada um de nós, muito forte, que assim que fica para a vida toda. É verdade. É isso, Ricardo. A Fátima falou muito bem. O papai marcou profundamente a vida de nós todos, os filhos, e eu acho que de todos da família, de todos os amigos. Eu sei porque até hoje muita gente me fala da saudade que sente do papai. Então, ele marcou muito todo mundo que eu conheceu, todo mundo com quem ele teve contato. Ele foi uma pessoa extraordinária, sob inúmeros aspectos. E, para mim, eu sempre digo isso, que foi o meu melhor amigo mesmo, meu grande companheiro, que acho que me ensinou tudo de bom que eu sei hoje em dia, foi ele. Porque a mamãe, ela morreu muito cedo, né? Então, o nosso contato com a mamãe foi pequeno, quer dizer, depois que ficamos adultos, ela viveu muito pouco. Mas o papai permaneceu nos influenciando em tudo que é bom, em tudo que sabemos hoje em dia, em tudo que é bom.
Uhum. Devemos a ele. É verdade. Eu também tenho lembranças muito boas dele, desde criança. Me lembro uma vez, inclusive, em 1961, eu tinha 4 para 5 anos, e houve uma campanha para governador do estado do Paraná. E tinha um candidato que era da ala militar e tinha outro candidato que não. Então, o papai apoiava mais o candidato que não era da ala militar. Era E Bento o nome dele, não era? nós, Não. olha, eu tinha 4 para 5 anos, meu irmão mais velho tinha 5 para 6 anos, e ele nos levava nos comitês de campanha, a gente pegava material, e com essa idade mesmo a gente saía na rua, eu e meu irmão, e distribuindo material de campanha, fazendo a maior, perguntando para quem que o pessoal ia votar. E isso, a gente com 5, 6 anos de idade, que a gente já ficou politizado na cidade. É verdade. Sabe que eu acho que eu vi menção dessa eleição nas cartas. Tem algumas cartas de vocês no arquivo também, porque acho que ele devia ler e escrever as cartas quando ele chegava ao trabalho, em algum horário lá antes do trabalho. Então, acabou vindo junto no arquivo algumas cartas de vocês também. Olha. E eu acho que tem, inclusive, do Marco, né, que ele era muito criança, falando dessa eleição. Eu acho que era Bento o nome do candidato que vocês apoiavam, Exatamente. não era? Era o Bento Munhoz da Rocha Neto Bento Munhoz, e o Ney Braga, que era da ala militar. Então, o nosso sim, candidato era o Bento Munhoz. Então, sim. eu e o Newton, me lembro que a gente ficou fanático pelo Bento. E fazia de tudo, ia nos comitês, pegava material. Nossa, a gente ajudou bastante o Bento. Pena que ele perdeu. Acho que uma experiência muito boa. Eu tô tendo um pouco de dificuldades para mostrar aqui na tela, mas depois no final eu tento mostrar um trechinho aqui de uma cartinha que tem a assinatura de vocês 4, né, incluindo a do Newton, o filho. Vamos ver se no final eu consigo mostrar. Agora, aqui a autobiografia do professor Newton. Vocês lembram dele estar escrevendo, dele perguntar alguma coisa para vocês, de ele querer que vocês lessem o trecho? Que a gente que lesse algumas coisas, sim. Agora, ele tinha uma memória impressionante, né? Porque se você for me perguntar coisas dos meus 4, 5, 6 anos, eu lembro quase nada. Ele lembrava de tudo da infância dele, detalhes. Né? Era uma coisa assim, impressionante. Uhum. E só uma coisinha aqui assim, para terminar, que eu estava me lembrando agora, que no final da vida do papai, ele teve também uma experiência meio transcendental também. Eu me lembro nos últimos dias dele, já com ele em casa, e ele perdeu o medo da morte. Isso foi uma coisa muito importante, estava me lembrando disso agora, porque durante toda a vida, como eu e a Regina temos, ele também tinha muito medo de morrer. Você falava... Era uma angústia, né? Angústia. Não era medo, era angústia. Angústia. Lembro de a gente falar desse negócio de morte e ele suar frio, coisa que nós temos também, dessa coisa do morrer incomodar muito. Sim. E eu acho que foi um dia antes dele morrer, nós estávamos ali no quarto dele, todos os filhos, com os netos, e ele sentado numa cadeira de balanço, ele ficou olhando para cada um de nós como se estivesse te despedindo e absolutamente tranquilo, sem angústia. Então, isso foi uma coisa que ficou muito marcado para mim, que ele teve uma experiência de morrer tranquilo, de morrer sem angústia, de aceitar aquilo que estava vindo. E foi uma experiência assim, realmente transcendental, né? Isso, eu lembro muito disso, um dia antes dele morrer, dele estar assim, olhando para cada um de nós. Ele já quase não estava mais falando, mas ele olhou profundamente a cada um. Você lembra disso, gente? Marco? Lembro muito. Muito. Eu estava lá. Estávamos nós todos lá, Marco também. É verdade. Parecia que ele estava mesmo se despedindo, né? Se despedindo. E com tranquilidade, né? Mas muito tranquilo. Muito tranquilo. E eu acho que ele teve experiências assim de experiência com Deus mesmo, de Deus dar
um final para ele, por mais que ele tenha sofrido com câncer no final, tenha sido uns meses muito sofridos, nos últimos dias ele estava tranquilo, ele estava realmente em conexão já com o lado transcendental, com o outro lado. E uma coisa interessante que aconteceu na morte dele é que ele morava no terceiro andar de um prédio e eu morava no quarto. E a Fátima e a Regina já estavam lá junto a ele, e daí a Eleidi, a mulher do papai, me chamou rápido, já prevendo que iria acontecer alguma coisa. Daí eu desci rapidamente, peguei na mão dele, foi só pegar na mão dele, ele deu o último suspiro. Parecia que estava... Ele morreu de mão dada com a gente. Exatamente. Exatamente. Foi logo depois que eu peguei na mão o que estava faltando, o filho que estava faltando, daí ele deu o último suspiro. Sim. Nossa, é inacreditável uma coisa dessa. Realmente é transcendental, né? Quando isso acontece. Impressionante. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui na tela do computador, porque eu acho que, como eu ainda não estou sabendo mexer direito aqui, acho que se eu projetar, eu vou desligar a transmissão. Deixa eu ampliar para vocês verem. Então, aqui uma cartinha que... Eu sei que tem aqui a da mãe de vocês, um recado aqui do lado. Vocês conseguem enxergar? Maridinho, querido. Ai, que saudades, adorei, querido amor. Beijos, beijos, Flávia. Beijos e abraços, cheios de carinho. Isso, Rega de las Pegas Coronergas. Ele gostava de me chamar assim, de brincadeira. De Rega. Rega sempre foi o meu apelido. E aqui tem o Marco, olha, o Marco acho que estava aprendendo a escrever. Marco Corte. Era a minha letra. E daí... É meu também, aí eu não vi. Aqui não é seu, Fátima. Aqui, olha. Ah, tá, Fá. Deixa eu ver se eu consigo. Estou morrendo de saudades, Fá. Isso aí, estou morrendo de saudade. E aqui o Newton Filho, né? Então é uma carta que tem a letra de vocês quatro, olha, da mãe de vocês. Nossa, você tem coisa aí maravilhosa, gente, olha. Eu mando para vocês depois isso. Obrigado. Eu fiquei tentando achar aqui, falei, nossa, eu achei uma carta que tem assinatura de todos. Que lindo, que lindo. Agora eu não sei se aqui, acho que a carta era da Regina mesmo, olha, paizinho, como o senhor nos faz falta. Eu acho que a Regina escreveu a carta e depois todo mundo complementou com alguma mensagem. Eu tenho a impressão que foi num período em que o papai e a mamãe passaram 6 meses em Leiria, que foi em 1965, Ricardo. Não teria mensagem dela. Olha, aqui tem a frente da carta, acho que é março de 68, eu acho, viu? 68? É. Eu acho que é você mesmo, Regina. Ele disse pro papai, quanta saudade. Se fosse Leiria, Regina, não teria recado da mamãe para ele. A mamãe estaria lá junto. Papai... Não é carta da mamãe para ele, é nossa. Mas tem ali também Maridinho, querido. Tem ela escrevendo ali, Maridinho, querido. Isso, também tem a assinatura da Flávia. Então é outra carta. Aqui, né? A mãe de vocês deixou aqui. Beijos, Flávia. Maridinho, querido, depois Flávia lá embaixo. Tá certo, tá certo. Então foi 68 mesmo. Manda pra gente depois, Ricardo. Mando sim. E tem mais algumas coisas que eu queria mostrar. Eu não queria causar ciúme se todos os netos estiverem vendo, mas ele escreveu uma carta pro primeiro neto dele. Deixa eu... É o Newton. Um momentinho que travou aqui. Carta ao meu neto. Newton Domiciano. Newton Domiciano. Essa carta ele escreveu para o meu filho, que foi o primeiro neto, sim, e que recebeu o nome dele também, e o nome do avô do papai, que era Domiciano. Então, eu coloquei Newton e Domiciano juntos, em homenagem ao papai. E era o primeiro neto, e ele escreveu essa carta que eu acho belíssima, e vai ser sempre muito atual essa carta.
Ela é de uma Sim, beleza profunda, de uma beleza Manda para mim também comovente. depois. Essa carta é lindíssima. Eu tenho essa carta e o Newton, meu filho, tem essa carta também. E eu sempre me comovo. Quando eu a leio, sempre eu me comovo. É uma carta muito bonita mesmo. sim, eu vi ela, falei assim, imaginei que vocês teriam, mas de todo caso, falei, vamos ver, né? Se puder E mandar para mim, eu gostaria. eu tive essa impressão que, na verdade, ele escreveu para o primeiro neto, mas cabe para todos os netos dele, né? É uma frase, é uma carta é, que encaixa bem para todos. É que Exatamente. Todos poderiam ter recebido essa mesma carta, porque ela é a expressão do pensamento e do amor do papai. De um sim, avô para um Muito forte na nossa família, né? Tinha o nosso tio irmão do papai, o José Domiciano, eu sou o sim, Marco Domiciano, É sim. verdade. e o Uhum. Nildo Domiciano também. E Inclusive, o seu nome, né, Marco? Pelo que eu tô vendo na biografia, eu acho que ele deu o nome porque você nasceu 100 anos depois, né, do faria, bisavô, né? sim, Não, do meu bisavô, era o avô do sim, papai, que nasceu em 1857, eu nasci em 1957. Então, ele sempre sim. falava que eu era realmente um Marco Domiciano. É Uhum. verdade. Anos depois. Eu vou destacar um trecho dessa carta, posso ler para vocês Claro. e para todos que estão nos ouvindo, né? Você ouvirá ao longo de sua vida muitas histórias de sua avó e de seus bisavós e saberá reconhecer um pedaço de cada um dentro de você. É uma honra para você o fato de ser um prolongamento biológico de gente de tão alta categoria. Nunca vi gente melhor em toda a minha vida. Seja também um prolongamento moral deles. A melhor maneira de honrarmos a memória dos nossos mortos queridos é procurar ser um pouco como eles. Eu achei muito bonita essa frase e se encaixa exatamente no professor Newton, né? Podemos honrar a memória do professor Newton tentando ser um pouco como ele também. Eu achei muito lindo. O professor Newton também tinha isso. Ele era um ótimo escritor. Eu li a biografia dele e é muito gostoso de ler. Não é? É verdade. E, e as cartas dele tem esses momentos, né, que parece que separa do contexto e serve para todos, né? Uma frase que eu achei linda, achei muito bonito e quis trazer aqui para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. E os outros netos não fiquem com ciúmes, porque isso com certeza também se aplica a Sem todos. dúvida. Com certeza. É extensivo a todos. E vieram Sim, 9, extensivo né? a São 9 todos. netos. 9, nossa. Ele chegou a conhecer todos, né? Ou não? Sim, os Sim. netos, sim. Sim, né? Sim, Não conheceu os bisnetos, mas os netos, sim. sim. Bom, eu acho que de documentos que eu tinha era isso. Eu vou mostrar para vocês também aqui uma genealogia que a gente começou a montar. Deve estar meio difícil para vocês enxergarem, mas olha, eu coloquei aqui. Ainda tem que descer, né? Porque aqui tá vocês, aqui Regina, Maria de Fátima, Newton Freire Maia Filho, Marco Domiciano. Mas a gente subiu bastante aqui essa árvore, porque a gente entrou no site da genealogia Freire Maia. Começamos a construir aqui. Então tem, deixa eu Olha, ver o professor Newton, onde ele está. Aqui está o professor Newton, né? Então aqui estão os irmãos dele, os pais, o Bellini e a Maria Castorina. Então a gente foi procurando fazer aqui uma genealogia da família que a gente interrompeu, mas a intenção é continuar, ampliar isso. Como eu disse, a gente usou bastante aquele site da genealogia Freire. E depois eu também posso mandar para vocês. Quem sabe vocês podem ajudar a gente a completar um Ótimo. pouco aqui. ótimo. Inclusive, né, com os filhos, netos que surgiram depois. Manda sim, Ricardo. Eu mando também, junto com as cartas, eu mando para Maravilha. vocês. E também tem um trecho da autobiografia dele, que ele fala de vocês aqui.
eu gostaria de ler para encerrar a nossa conversa. Quer dizer, abrir para vocês também. Ele diz aqui: nossos filhos, desde cedo, se mostraram personalidades ímpares que recebem o nosso amor, o nosso amparo e a nossa orientação. Assim é que Fátima difere muito de Regina e Marco difere muito de Newton, e todos diferem muito entre si, mas há algo que os une. Além de certas qualidades, das quais, como pai, sou suspeito de falar, o fato de que nasceram de um mesmo casal e foram criados com o mesmo amor. Eu gostei também desse trecho. Bonito, muito bonito. Coloco aqui para encerrar e gostaria de abrir para vocês, se vocês quiserem comentar então, alguma coisa. Eu queria te agradecer muito, Ricardo, essa oportunidade extraordinária de estar com meus irmãos e com você e falar do papai. E eu tenho certeza de que depois que terminar essa reunião, essa live, eu vou me lembrar muito de tantas e tantas outras coisas que eu poderia ter falado, mas que no momento me sumiram, porque de 2 horas até agora, né, eu estive sob uma forte emoção, muito grande emoção de estar com meus irmãos aqui falando do papai. Então, foi um momento muito especial. Muito obrigada a você. Foi um prazer te conhecer, Ricardo, viu? E a gente mantém contato. Um beijo para vocês. Obrigada. Realmente, Obrigado. A Regina falou tudo, é exatamente isso. A gente agradece. Sempre que tem homenagens ao nosso pai, né? Que foi uma pessoa tão marcante, tão importante na nossa vida. E para o Brasil, né? De todas as pessoas que amam ciência, então vem ele como um exemplo, não só como cientista, mas como um humanista, como um grande ser humano. Então, a gente agradece essa oportunidade e que Deus nos abençoe a todos nós e que possamos estar juntos em outros momentos. Amém. Eu só tenho que agradecer você, Ricardo, e também a todo o pessoal aí da Unicamp, para trazer aspectos diferentes de Newton Freire Maia, né? Aquele aspecto humano, como pai, não só como cientista. Eu acho que isso é importante e vocês tiveram uma iniciativa fabulosa. Então, de parabéns. Eu agradeço vocês terem aceitado o convite, estarem aqui conversando comigo. Muito grato. Gostei muito de conversar com vocês. Caso surjam mais histórias depois que a gente terminar aqui, a gente pode conversar e, enfim, a gente pode combinar outras coisas também. E obrigada, sou muito grato. Ricardo. Eu aproveito aqui também para reforçar minha gratidão ao professor Eleidi, que viabilizou essa doação do arquivo do professor Newton. Se a professora Eleidi estiver nos assistindo, um grande abraço para ela. E que o professor Newton nos sirva de inspiração nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, né? Amém. Vamos honrar o professor Newton Freire Maia tentando ser um pouco como ele. Estamos precisando muito nesse nosso momento atual, né? Verdade. Então, muito obrigado, Obrigada. Fátima, Regina, Obrigada, Marco. Ricardo. Foi um grande prazer Um abraço. conhecer vocês. Obrigada, amigo. Forte abraço. Gratidão, um abraço. Um abraço e até a próxima para quem estiver nos assistindo.